Glória a Deus, aleluia. Você pode fazer uma declaração comigo? Amém? Eita, diga: eu estou aqui. E Deus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então nós somos abençoados, estamos sendo abençoados, seremos abençoados. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Às vezes nós vivemos como se não crêssemos nisso que nós declaramos agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui se lembram que esse mês é o mês da família? Amém? Esse é o mês da família. E hoje nós teremos uma palavra sobre família. Amém? Porque quando veio no nosso coração, no meio de Fabiana, de determinarmos que esse mês de maio seria a partir de agora o mês da família, uma das coisas que veio no nosso coração foi o seguinte: olha só, a gente às vezes tem um culto, ou um ou outro, às vezes tinha um jantar, alguma coisa sobre família, às vezes o culto das mulheres, às vezes uns poucos, mas alguns cultos dos homens, mas havia sempre uma sensação no nosso coração que tudo que a gente tinha para falar sobre família nunca tinha suficiente. Graças a Deus que agora nós temos o Rema e teremos uma matéria chamada Família Cristã, amém? Mas a igreja está muito necessitada de alguns ensinos básicos sobre família, amém? Então, esses cultos que nós estamos tendo esse mês, o propósito não é só, sim, liberar uma unção, um poder a respeito de família para todos nós, mas também, e é por isso que eu vou entrar agora com um certo ensino, eu tenho que explicar isso para você, também para passar uma base de ensino sobre família para você. Amém, queridos? Esse geralmente não é um culto de ensino, mas hoje será um culto com uma unção do ensino. Amém? Então, qual é o tema da pregação ou ensino de hoje, hein? Qual é o tema de hoje? Na semana passada nós tivemos um culto aqui maravilhoso com a Liliane Servato. Quem estava aqui? Que culto abençoado. E ali naquele culto, ela falou sobre o poder de Deus, ou melhor dizendo, o ensino de Deus na família, especificamente com relação aos filhos. É onde ela tratou sobre a questão da honra, quem estava aqui lembra disso, e sobre o que dever dos filhos dentro da família. E agora nós vamos dar um assunto mais geral, tá? Sobre tudo que tem a ver com família. E o tema de hoje é o seguinte, olha só: princípios fundamentais para a família. Diga comigo: princípios fundamentais para a minha família. Amém, queridos? Queridos, eu sei que isso parece uma coisa assim meio tola, o que eu vou fazer agora, e também não tem nem necessidade assim aparentemente natural, tá? Porque afinal de contas eu sou o pastor dessa igreja, né? Então, se eu sou o pastor dessa igreja e há uma unção sobre a minha vida e uma autoridade de Deus, então significa que eu tenho autoridade para falar sobre qualquer assunto aqui, não é verdade? Não é. Mas eu queria falar isso, que é para agregar a você mais uma segurança de que o que nós vamos falar aqui não só é pela inspiração do Espírito Santo, mas está carregado de poder, porque também é algo que funcionou e funciona na minha vida. Amém? Então, eu tenho já quase 40 anos de crente, né? Nós temos 17 anos de pastoreamento, e além desses 17 anos de pastoreamento, ainda tem um tempo que nós trabalhávamos lá em Campina Grande, também na área de casais. Nós participamos de encontro de casais, nós somos líderes de encontro de casais, né? Então, nós temos assim, uma experiência com relação a casais e casamentos de muitos anos, aí vai lá mais de 20, 25 anos, que a gente conhece pessoas, já falamos e ministramos algo a respeito, tá? Mas não só isso, querido, nós temos uma família que respalda o que nós falamos. Tanto é verdade que nós somos convidados aí para várias igrejas, Caxias do Sul e outras igrejas lá em Santa Catarina, para dar seminário, ou pregações, ou palestras, ou ensino sobre isso. Fabiana sempre é chamada no Rema para ministrar sobre esse assunto de família cristã. De maneira que eu estou querendo dizer para você, o que nós vamos falar aqui são princípios fundamentais bíblicos, que está na Bíblia e por isso todo mundo deveria obedecer, mas também que nós estamos ministrando debaixo da inspiração do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, e ainda tem o respaldo da minha família para testificar que nós estamos dizendo é verdade. Amém?
Por exemplo, nós temos, você sabe, eu tenho 2 meninas maravilhosas, eu e Fabiana. Essas meninas são uma bênção. Na verdade, eu não sei se eu já falei aqui, elas são frutos de uma promessa de Deus e um sonho que eu tive, né? Deus tinha me prometido que ia me dar algo na área da família, porque eu tinha, quando era jovem, eu e meu irmão perdidos os nossos pais, muito jovem. Meu irmão tinha 18 anos e eu tinha 21 anos, e numa tacada só, num acidente automobilístico, eu perdi o pai e a mãe de uma vez, assim. E depois de uns anos de fidelidade a Deus entre eu e Fabiana, um dia Deus me dá um sonho. Nesse sonho, eu vejo uma camisa escrito em inglês, Rewards. E eu não sabia o que significava Rewards. Aí eu fui para o dicionário e descobri que no dicionário estava escrito que Rewards é recompensas, sas, com S no final. Recompensas. Depois de alguns meses, poucos meses, Fabiana ficou grávida. E depois que ela estava grávida, um dia ela teve suspeita de descolamento de placenta, teve que fazer a ultrassonografia, e lá vimos que eram 2 meninas. Então elas são um cumprimento de uma promessa, de um sonho, de uma bênção de Deus. Mas, queridos, todo esse tempo nós procuramos seguir de acordo com o que a Bíblia diz, a disciplina, o ensino, tudo que a Bíblia diz a respeito. Nós temos feito isso com nossas filhas, e é por isso que as nossas filhas são essa grande bênção. Queridos, veja bem, preste atenção, crente não tem sorte. Diga, crente não tem sorte. Crente não tem má sorte nem boa sorte. O que crente tem é a bênção do Senhor. Isso está entendendo? Não tem nada a ver com isso, porque tem essa história, né? O povo diz assim: pastor Sérgio teve sorte com essas 2 meninas. Que sorte, rapaz? Teve trabalho, oração. Desde que antes delas nascer, que elas já vêm sendo debaixo de oração, né? Todo dia a gente ora por elas, e além disso nós praticamos a palavra, amém? E é por isso que elas são do jeito que são. Evidentemente existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e cada pessoa toma decisão por si só, mas quando nós criamos um ambiente familiar correto, ali há liberdade para o Espírito Santo agir, e coisas boas acontecem, e livramentos acontecem também, amém, querido? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns desses princípios aqui vai atingir com relação à forma que a gente trata, cria, ou trata com os nossos filhos, amém? Algumas coisas também. Então, antes de mais nada, o que é princípio, tá? Eu fui lá, né? Essa é a primeira vez numa pregação que eu estou citando isso, tá? Aí que eu estou fazendo isso. Eu fui lá e disse: rapaz, sabe da coisa? Existe esse negócio de inteligência. Como é que é? IA, inteligência artificial, tá? E eu disse: rapaz, eu vou usar essa inteligência artificial aqui do Google e vou fazer uma pergunta. Antigamente eu usava dicionário, agora a gente tem a inteligência artificial que já resolve tudo, né? Porque todos os dicionários estão lá. E eu perguntei para a inteligência artificial: o que é princípio? Né? Porque nós estamos tratando aqui princípios, né, fundamentais para a família. Então, o que é princípio? Olha só o que a inteligência artificial respondeu. Um princípio pode ser definido como um conceito, regra, lei ou preceito fundamental que serve de base. Diga, serve de base. Guia ou fundamento para um sistema, uma prática, uma ciência, um modo de vida, ou mesmo para o indivíduo. Então, nós estamos falando de princípios fundamentais para a família, tá? E ele diz mais: em outras palavras, um princípio é algo que se considera incontestável e que define as regras de acordo com as quais uma sociedade ou uma área de conhecimento se orienta. Se você trocar tudo isso aqui, em vez de colocar o nome de família, encaixa perfeitamente. Amém? Então, existem princípios para a família, sim, e é seguindo esses princípios que nós temos vivido até hoje, com a graça de Deus. Nossa família, ela tem defeito como qualquer família, amém? Mas uma coisa são os defeitos que nós temos e que precisamos tratar. Outra coisa são defeitos que a gente coloca dentro da família, é outra coisa diferente, né? Você está entendendo? Existe o defeito da gente, mas tem aquelas coisas que a gente deveria não colocar dentro da família, a gente termina colocando. Problemas que nós temos que não foram tratados, fortalezas, atitudes, defeitos de caráter, que a gente traz para dentro da família. É por isso que a gente sofre, como diz aquele ditado, o ônus daquilo, né? Ou seja, a gente sofre o preço disso, então vai ter que pagar o preço disso tudo. Só que quando a gente estabelece uma família, querido, presta atenção, você se torna uma só carne com o seu cônjuge,
E depois tem filhos. E os filhos vão ser consequência direta e indireta de você e do seu cônjuge. Eita, que silêncio forte. Você está entendendo? Então, nós como família precisamos ter muito cuidado com esses princípios. Eu escrevi aqui, olha, antes de tudo é bom lembrar que, como toda instituição divina, a família deve ser regida pelo maior princípio cristão. Qual é o maior princípio cristão? O maior de todos. O contrato de Roma. Amor. Amor, Roma. Amém? Amor é o maior de todos os princípios. Tudo deve ser em cima de amor. Porque Deus é amor. Amém? Então, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Lá o apóstolo João, em 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, eu gosto desse versículo, porque aqui, se eu tenho que dar a vida por você, e você tem que dar a vida por mim, você imagina com relação à família. Então, nós temos a obrigação de dar a nossa vida pela nossa esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, e os filhos têm que dar a vida pelos pais também. Amém? Os filhos têm que dar a vida pelos pais. Porque isso é amor. Diga amor. Amor não é falar, eu te amo. Amor é dar a vida. Isso é amor. Amor é uma prática. A prática de doar-se a si mesmo. Assim como Cristo se doou, nós devemos doar-se uns pelos outros. Não pensar em nós mesmos, mas pensar naquele objeto quando eu digo não é um objeto assim como esse. O objeto, eu digo, é o alvo, tá? Do objeto do nosso amor, ou seja, a pessoa ou as pessoas que nós amamos. Eu amo a minha família. Quem ama a sua família? Diga, eu amo a minha família. Mesmo que você seja viúva ou solteiro, mas você tem uma família. Você não é feito galinha que veio de chocadeiro. Você veio de uma família, não é verdade? Todo mundo aqui tem pai, filho, neto ou quem quer que seja. Então você deve amar a sua família. Amém. E Jesus, além desse versículo, tem outro também, que é o de 1 Coríntios 16:14, que diz assim, ele complementa isso tudo, que diz assim, ó, todos os vossos atos sejam feitos com amor ou em amor. Então, tudo o que você deve fazer tem que ser feito em amor. Então, isso aí já é o princípio básico, princípio dos princípios. Tudo que a gente for falar agora está baseado nisso. Doar-se a si mesmo, fazer tudo em amor e amar uns aos outros. Amém? Então, como o tema é princípios fundamentais para a família, eu resumi em 2 princípios. Na verdade, não só são 2, é que de cada um desses tem outros subtítulos, tá? Então, o primeiro desse princípio é o princípio, presta atenção, princípio da manutenção do clima emocional do lar. Porque se você está dentro de uma família, meu amigo, a pior coisa é aquela pessoa que prefere estar no trabalho do que no seu lar. Porque a família é um inferno. Não, Deus não criou a sua família para ser um inferno. Ele criou a sua família para ser um porto seguro, um lugar onde você tem paz. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, como filho, como pai, como esposo, como esposa, nós temos responsabilidades e princípios a serem cumpridos. E o primeiro princípio dele é manter o clima emocional dentro da casa. Amém? Porque tem que cumprir esses 2 princípios. O primeiro deles é esse. Primeira coisa, como é que eu mantenho o clima emocional na minha casa? Primeiro é o princípio do amor, né? Pensando no outro primeiro. Em 1 Coríntios 10:24 diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Sabe que quase tudo de ruim que acontece nessa vida é porque a gente é muito egoísta? Porque Jesus disse que mais bem-aventurado dar é do que receber. Sabe que nós somos protegidos e guardados e nós conseguimos amigos em todos os lugares quando a gente prefere se dar pelos outros?
todo mundo calado. Não é? Queridos, quando nós nos doamos ou pensamos no outro em primeiro lugar, não tem como você não ser protegido. Pessoas vão defender você quando você for julgado por alguém. Por quê? Porque todo mundo sabe que você é uma pessoa que se dá pelos outros. Amém? Quando você pensa só em você, pessoas não vão ajudar você. Mas quando você pensa nos outros, pessoas vão ajudar você. E o Espírito Santo de Deus vai mover o coração de outras pessoas para ajudar você no momento do aperto, quando você pensa em primeiro lugar no outro. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender para manter o nosso lar com um clima bom é sempre pensar no outro. É fácil um pai ou uma mãe pensar no filho, mas às vezes eu não vejo filhos pensando sempre no pai. Tá? E eu estou falando aqui geral, porque já faz 40 anos que a gente está na igreja e eu já vi isso muito acontecendo. É muito fácil pai que dá a vida pelos filhos, até mesmo um pai que não é tão bom. Aquele que bebe tudo, mas chega e faz alguma coisa, quando não pode dar uma educação, dá o dinheiro, dá alguma coisa faz. Ou, quando eu digo pai, estou falando pai e mãe, tá? Os pais. Mas às vezes a gente vê filhos que são bons e outros não, que esquece o pai lá, ou a mãe lá num abrigo, não sei de quê, e se esquece dos pais. E é por isso que quando pai e mãe que tem muito dinheiro, muitos que morrem, há uma briga entre os filhos pela herança. Por quê? Porque dentro daquela família não foi estabelecido um clima emocional saudável. O clima emocional vai determinar muita coisa sobre o seu futuro, porque nós sabemos, queridos, vamos parar um pouco para pensar um pouco, só um pouquinho. A gente está lidando aqui com coisas espirituais, mas mesmo dentro da igreja, existem aquelas tendências que nós temos de amar umas pessoas mais do que as outras, não é verdade? É ou não é? É verdade. Não diga que não é não, que aí você está mentindo, tá? Porque a gente sabe que é assim. E por que nós amamos mais uns do que outros? Não deveria ser, porque Jesus disse que é para a gente amar todo mundo igual. Por que é que nós temos uma tendência de receber mais de um do que de outro? Sabe por que é? Porque nós temos o lado emocional muito forte dentro de nós. E quando a gente gosta mais de alguém, a gente perdoa e tem mais misericórdia daquela pessoa. Porém, aquela pessoa que a gente não vai com a cara, meu amigo, a pessoa pode ir de joelho pedir perdão, você ainda fica desconfiado. É ou não é? Sabe por quê? Porque existe uma coisa, eu não vou entrar a fundo nisso não, porque é um assunto muito profundo de psicologia, mas existe uma coisa chamada viés cognitivo. Cognição significa a forma que você aprende, ou que você recebe. Viés, como o nome está dizendo, é um enviesado, ou seja, é uma tendência, melhor dizendo isso, tendência de aprender com as coisas. E tem muitos vieses cognitivos, mas mais de 100, 200 vieses cognitivos diferentes. Então, por exemplo, se eu amo a minha esposa e eu não amo o Edu, a minha tendência é sempre só ouvir ela e não ouvir ele. Mas é claro que aqui fica difícil porque ela é minha esposa, né? Mas vamos supor entre vocês, se eu amo o pastor Aurélio e não amo tanto o Edu, tudo que o pastor Aurélio falar, eu vou receber. Tudo que o Edu falar, eu vou ficar assim, no filtro. E se o pastor Aurélio erra, eu dou a misericórdia logo. Se o Edu não erra, eu demoro para dar misericórdia. Isso é errado, diga comigo, é errado. Mas todos nós temos esses preconceitos. Uns menos e outros mais. Você está entendendo? E é por isso que as coisas ruins acontecem. É porque há muita divisão nas igrejas. E há divisões porque nós amamos uns e não amamos outros. Porque se nós amássemos todo mundo igual, a gente ia exercer misericórdia com todo mundo igual, e não haveríamos divisões, e nas nossas famílias não tínhamos tantos problemas. Porque esse negócio de ovelha negra, tem uma ovelha negra na família, muitas vezes ela é mais enegrecida por causa do carvão do egoísmo de cada um. Ela nem era tão negra, ela era meio branquinha, mas o carvão do egoísmo pintou ela de preto, porque as pessoas são muito egoístas. E quando uma pessoa não é amada, ela é esquecida. E quando ela é esquecida, ela pode se tornar revoltada. E o diabo faz a festa. E depois que o bêbado já está bêbado, é muito fácil empurrar ele de ladeira.
Você entendeu o que, é que eu estou querendo dizer? Depois que a pessoa já está revoltada, é fácil todo mundo apontar o dedo e dizer: o que acaba mais endemoniado e perturbado é aquele. Você está entendendo? A gente não exerce misericórdia. Então, dentro do lar, nós somos responsáveis pelos nossos familiares. Não podemos permitir que um filho, que uma filha, que um neto, que um pai, que uma mãe se perca porque a gente não está pensando neles. Eita, quase não tem amém. Eu vi 2 amém só de abrir de boca. Parece o gato lá de casa. O gato lá de casa mia para dentro. Ele faz. Ele mia para dentro. Parece. Amém, porque teve medo de dizer amém, né? Não, estou brincando, querido. É amém mesmo. Muitas vezes é porque a gente não pensa no outro. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender para manter o clima correto dentro de casa é pensar no próximo. Amém? Segunda coisa, para manter um clima bom, aí eu estou falando agora sobre marido e mulher, tá? Tem a ver com a vida dos dois, mas também tem a ver com o clima, porque se o marido for mal servido e a mulher for mal servida, sempre vai ter uma cara feia em casa. É ou não é? Em qualquer área, quando eu digo servido, em qualquer área. Então, primeira coisa que o marido e a esposa têm que ter é manter viva a chama do primeiro amor. Pastor, eu pensei que isso aí era coisa... Não, o clima do lar depende disso. Porque se não manter viva a chama do primeiro amor, entra na rotina, e depois que fica na rotina, papai e mamãe vão ser sempre enjoados e abusados. E é por isso que quando vão ficando mais velhos, vão ficando mais enjoados ainda. E a coisa ruim é velho chato, né? E muitas vezes eles são chatos, não é só por causa hormônio que não está produzindo, não, às vezes também é por conta de um clima ruim, que já vem durante muitos anos dentro de casa, e às vezes é porque não se estabelece um clima de primeiro amor entre o esposo e a esposa. Se o papai e a mamãe estiver sempre bem, a casa vai estar sempre bem, meu irmão. Amém? Papai e mamãe estando bem, meu amigo, está tudo bem. Quando papai e mamãe vivem brigando, fica tudo ruim. Mas está todo mundo calado. Né? Mas é verdade. Amém? É verdade. Não estou dizendo que não há discussão, não, porque todo casamento tem discussão. Não é verdade? Mas que essas discussões sejam uma exceção e não algo que é cotidiano. Amém? Então, como assim? Você vê naquele livro de Cantares, você vê que está falando muito ali sobre o amor entre o homem e a mulher. Alguns dizem que ali representa a igreja e Cristo, mas uma coisa é certa: se não houver um clima de intimidade no casal, a coisa fica difícil. Tá? Então, eu e Fabiana, já ficar meio envergonhado, a gente mantém isso, né? Sempre um beijinho, um cheirinho, um abraço, uma conversa de pé de ouvido, né? Essas coisas, entendeu? Como é do Nordeste, eu dou um cheiro no cangote dela. Você está entendendo? Não é só porque vai ter negócio mais tarde, não é isso não, somente você só pensa naquilo. Todo dia tem cheiro no cangote, e nem sempre todo dia é para ter essas coisas, está entendendo? Porque a gente cria um clima bom, né? Um clima saudável. Eu chamo ela de amor, mozinho, e aí vai. Aí tem gente que acha que é coisa melequenta. É, melequenta, mas a gente está em paz, está tudo bem lá em casa, né? Não é os outros que vai cuidar do seu casamento, não é você que tem que cuidar do seu próprio casamento. Amém, queridos? Somos nós, porque no final das contas você fica um velhinho, uma velhinha, e só quem você vai ter é seu esposo, sua esposa. Quando tem, né? Quando não ficou viúvo. Por quê? Porque os filhos vão tudo casar e vão para cada um para o seu lugar, e vai ficar o velhinho e a velhinha. Então, velhinho e velhinha tem que ter um clima amoroso desde de sempre. Nós estamos falando aqui do primeiro princípio, é manter um clima emocional saudável dentro de casa. Amém? Uma outra coisa, são os deveres que todos nós temos, que está descrito lá, nós devemos praticar, melhor dizendo, em Colossenses capítulo 3, versículo 18 ao 21. Esses aqui sempre são citados, né? Em todo culto de família, de casal. Então aqui no versículo 18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Eu acho essa expressão muito séria, porque como convém no Senhor, já deixou o nível para você entender que não é opinião de Paulo, é convém no Senhor. Tá?
porque isso é muito sério. As mulheres devem ser submissas ao marido, porque existe algo que os homens... Existem as necessidades femininas dentro do casamento, existem as necessidades masculinas, amém? E uma das principais necessidades masculinas se chama respeito. Se um homem for desrespeitado, ele já está acabado. Você está entendendo? A pior coisa para um homem é quando ninguém da casa dele respeita ele. Muitas vezes esse povo que vive na cachaça é resultado disso, sabia? Um homem não sabe, não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento de Deus, aí tem uma família, aí ninguém respeita mais ele, nem neto, nem filho, nem ninguém, trata ele como um velho aqui. O que é que acontece? O cara vai para a bebida. Muitas vezes é por causa disso, porque falta com o respeito. Porque a principal, preste atenção, o principal necessidade dos homens é o respeito. Diga comigo, a principal, não, todo mundo diga, principal necessidade do homem no casamento é o respeito. Então, mulher, você já vai entendendo como é que consegue conquistar o coração do homem. Respeite ele. E quando a gente está falando de respeito, não é assim, sim senhor, não é assim não. Estou falando de respeitar. Por exemplo, se o homem fala, cala para ouvir. Você está entendendo? O homem vai falar, eu acho isso. Eu já vi isso acontecendo em famílias. O homem para assim, rapaz, eu acho isso. Aí os filhos, a mulher nem dá ouvido ao que o cara está dizendo. Isso é de uma falta de respeito. É por isso que às vezes as pessoas têm doenças, querido. Porque descumprem os princípios bíblicos. Que falta de respeito, você não para ouvir. Eu duvido se o seu chefe do trabalho dizer, eu gostaria de falar com você, fica calado na horinha, porque tem dinheiro na hora. Mas com o pai e avô, as pessoas não querem respeitar a opinião do velho, ou da velha, ou do pai e da mãe. Você está entendendo? Primeira coisa que um homem precisa é de respeito. Amém? E tem a necessidade da mulher, mas aí nós vamos tratar depois. É por isso que o princípio de Deus é, mulheres sejam submissas, porque Deus sabe como funciona o coração do homem. Amém? Mas aí ele diz para o homem, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí entra a principal necessidade da mulher. A mulher quer ser amada. Mulher quer ser cuidada. Então, se você for ver, se encaixa com o outro. Esses dois princípios. Porque se a mulher for submissa, ou seja, se o homem recebe respeito, ele também deve amar a esposa. Ora, se ele recebe respeito e ele ama a esposa, jamais ele vai ser um mandão que vai... né? Você está entendendo que um encaixa no outro? Perfeito. É claro que o homem também precisa ser amado e que mulher também precisa de respeito, claro, mas eu estou falando do principal, amém? A principal necessidade do homem é respeito, e a principal necessidade da mulher é ser amada, ser cuidada. Por isso que as mulheres têm tanta necessidade de conversa, né? Mulher precisa ser ouvida, amém? Mulher precisa ter carinho com ela, ser presenteada, amém, mulheres, amém? Porque não é nem tanto o valor do presente, é a lembrança que a pessoa tem. Porque, lembrou, aí a mulher já se sente amada. Amém? Mas do mesmo jeito o homem parou para ouvir o que ele diz, o homem já se sente amado. Porque se você não ouvir o que seu marido diz, ele já caiu 50% no amor para ele, viu? Ele já vai achar que você não ama coisa nenhuma. Porque não adianta de nada ter amor e sexo na noite e não tem o respeito de ouvir o homem o que ele diz. Você está entendendo? Tanto é verdade que um homem, ele diante de outros homens, existe essa questão do respeito. A pior coisa para um homem é quando ele é desrespeitado pela mulher, desrespeitado em casa e ele é desrespeitado no trabalho ou qualquer coisa, lugar. Aí ele se sente um nada. Nada, para que eu estou aqui nesse mundo? Não serve para nada. E é por isso que alguns entram no caminho das drogas, das bebidas e outras coisas mais. E algumas vezes esse povo do mundo, alguns homens encontram amante por causa disso. Porque a amante vai querer respeitar ele e a mulher não. Você está entendendo? Não estou justificando os erros, eu estou dizendo porque é que as coisas acontecem. Então a gente tem que ter muito cuidado para criar um clima saudável dentro do nosso lar. Aí ele fala para os filhos também, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Quem é filho aqui? Todo mundo aqui é filho, né? Levanta a mão. Diga, eu devo obedecer em tudo aos meus pais. Claro, a não ser que o pai diga ou a mãe diga um negócio que é contrário à lei de Deus.
Mas diz, em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou seja, Deus se sente bem, se sente agradecido e respeitado quando você respeita os seus pais, porque os seus pais são figuras de Deus para você. E se você não respeita o seu pai, você não está respeitando Deus. E quem não honra o pai e a mãe, é por isso que morre cedo. A promessa é para quem honra o pai e a mãe, e assim o dia é completo, porque é um respeito relativo a Deus. Aí eles falam para os pais também: pais, não irriteis os vossos filhos. Tem gente que tem pai que irrita os filhos. Não irrite os vossos filhos. Tem pai que é tão perturbado, eu já vi isso acontecendo. A mulher não é amada pelo marido, o marido não ama a mulher. Cria-se um clima ruim dentro de casa, e aí desconta nos filhos. O menino vai chegando em casa do colégio: menino, tu isso, aquilo. Rapaz, pelo amor de Deus. É claro que o menino vai querer voltar para a casa dos amigos. Já chega em casa com uma reclamação, mas muitas vezes é resultado do mau casamento que está tendo. Por isso que é importante a gente manter um clima emocional saudável dentro de casa, porque se papai e mamãe estiver bem, filhinho vai estar bem também. Você entendeu? Porque o diabo, ele é astuto. Ele vai usar suas carências, suas necessidades, suas decepções, suas angústias. Então você tem que tratar isso muito bem. Não só tratar da sua própria vida, mas também evitar que os seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, não seja consumido pelo problema que você está tendo. Amém, queridos? Então não irritei os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Pois é, o menino vai chegando em casa, a menina vem da escola com uma mochila nas costas, primeira coisa que conversa é uma reclamação. Não é? Porque existem horas para isso, querido. Como é que, vamos supor, eu me colocando como um filho, eu vou chegando em casa, né? Estou inventando uma história aqui, tá? Estou chegando em casa, quando eu boto o pé, aí a mãe diz: menino, você não forrou a cama, rapaz. Você acha pouco o trabalho que eu tenho, você ainda não forrou a cama? Claro que ele está errado em não ter forrado a cama. Mas não é assim que a gente cumprimenta os nossos filhos quando chega em casa. Amém? Mas isso acontece em muitos lares. Algo que o menino não fez, que a menina não fez, quando a pessoa bota o pé dentro de casa, a primeira coisa que a mãe faz é isso. Ou o pai faz. Você está entendendo? Então, ou porque tinha prometido que ia cortar a grama, não cortou, alguma coisa desse tipo. Ou esqueceu a ferramenta não sei aonde. É errado, mas tem momentos para isso. Não é na hora que a pessoa está chegando em casa, ou na hora que você vai almoçar, que vai jantar, que é a hora que está todo mundo tranquilo. Em vez de receber uma coisa boa, recebe uma pancada dessa. Então, temos que ter cuidado com o clima emocional. Diga, eu devo ter cuidado com o clima emocional. Mas uma outra coisa que tem a ver, você pensava que não, mas tem a ver com o clima emocional também, é a relação da dita disciplina. Eita, ninguém gosta de ouvir sobre disciplina, não é verdade? Mas a Bíblia diz, com relação aos pastores e às lideranças, que devem criar seus filhos sob disciplina. Por quê? Eu vou te mostrar agora, porque eu estou aqui, estou com a minha esposa. Se as minhas duas filhas fossem menina bem difícil, era uma vergonha para mim, viu? Mas uma vergonha grande, era capaz até de eu deixar ministério. Porque não adianta nada eu pregar uma coisa e a minha casa não ser o resultado daquilo que eu prego. Você está entendendo? Se os meus filhos fossem uma ovelha negra aqui dentro da família, é uma vergonha para mim. Então eu tenho que criar debaixo de disciplina. Mas quando a gente ouve a palavra disciplina, a gente pensa logo no chicote, né? Mas disciplina-se, querido, não é só a vara da disciplina quando a criança está na estultícia, mas também é regras, condutas, você está entendendo? Hábitos formados. Exemplo, botar o bom hábito, criar o bom hábito de todo mundo orar na hora da mesa. Criar o bom hábito de dizer, você tem que pedir a benção, papai e mamãe, tem que pedir a benção. E você ter o bom hábito de abençoar os filhos, isso é disciplina, isso é regra. Amém, queridos? Então tem que criar uma disciplina dentro de casa. Disciplina não está com celular, com 10 anos de idade com celular na mão, isso é falta de disciplina. Você está entendendo?
Porque se você tiver disciplina e tiver amor para os seus filhos mesmo, você não vai dar com 10 anos de idade um celular nem um tablet, não. Ah, mas que fica quietinho. E aí você não tem responsabilidade, não? É? Ah, porque fica quietinho. Fica quietinho. Agora eu quero saber se você vai continuar em paz quando ele se tornar um adolescente que não quer nada com Deus e que vai querer apontar o dedo na tua cara. Fruto da influência da internet e de tudo que ele vê na internet. Porque com 9 anos, com 8 anos, já estava lá com o celular na mão. Isso é um absurdo. Ah, não é só o joguinho. Querido, joguinho não é a palavra de Deus. O aspecto lúdico, ou seja, as crianças, todos nós gostamos de algo lúdico, algo bonito, algo brilhoso, mas a criança ela tem isso muito mais focada. Quando ela vê um desenho, ela fica logo vidrada. Se ela vê um joguinho no celular, ela só vai querer aquilo, não vai querer palavra, não vai querer nada, não vai querer Deus, não vai querer igreja, não vai querer amiguinho da igreja, não vai querer nada, queridos, porque ela foi completamente dominada pelo celular e você, como pai, como mãe, irresponsavelmente está dando isso para os seus filhos, rapaz. Estou falando aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo para você não perder seus filhos. Porque perde mesmo, perde mesmo, viu? Perde para as drogas, perde para a rebeldia e tudo que não presta aí no mundo. E eu não estou falando aqui porque é o pastor Sérgio que acha isso, não. É Deus que fala isso. A palavra de Deus fala isso. O Espírito Santo de Deus fala isso. E eu estou aqui representando Jesus para dizer essa verdade para você. Porque isso é muito sério. E gerações já estão começando a ser perdidas por causa disso. Você está entendendo? Porque aquilo que te domina, você é dominado por ele. Seja a bebida, seja a droga, seja a internet, Instagram, TikTok, ou o que quer que seja o nome do demônio que tem por aí. Você está entendendo, querido? Isso é muito sério. Disciplina tem a ver com isso. Não dá o celular antes de determinada idade. Não dá e não dá. Não vai morrer não, porque eu e todo mundo aqui vivia sem celular e sem nenhuma dessas porcarias, e a gente viveu até hoje. E ai do mundo se não fosse uma geração como a da gente, que estava perdido, viu? Se fosse a geração Z que tem aí, o mundo vai explodir daqui a pouco e apertam numa bomba atômica para ver se vão para o espaço virtual. De tão loucos que eles são. Falta de Deus, falta da palavra, falta de estudo, falta de educação, falta de moral, um monte de demônio que tem perturbando essas gerações, porque os pais estão dando celular e tablet com as crianças pequenas, mano. Isso é uma bomba, é mesmo que você dá uma bicada de cachaça para um menino de 5 anos. Ou pega um menino de 10 anos e bota um pozinho de cocaína para dar uma cheiradinha para ver como que o menino reage. É isso que você está fazendo. Porque o celular vai fazer isso sim. Pode ter certeza. E a gente disciplinou as meninas para só ter mas fulaninha da sala tem. Fulaninha não é você. É a velha frase que papai e mamãe sempre dizem e tem razão. Fulaninha não é você. Você está entendendo? Porque eu sou o pai, ela é a mãe, e nós temos responsabilidade sobre essas meninas. Só estão assim sendo por causa da oração, da unção do Espírito Santo, e do exemplo e da disciplina. Tem que ter disciplina na casa, querido. Porque quando você é criança, quando tem criança em casa, todo mundo acha aquela coisa fofinha, menininho para cá, coisa linda. Um dia ele vai ser adolescente. E ele vai pensar que a mesmo fofinho que tem tudo de mão vai continuar. Quando começa a descobrir o que é o mundo, que nesse mundo ninguém tem nada de graça, a gente tem que trabalhar, tem que esforçar, e até mesmo a vida espiritual é resultado de disciplina, de oração, de consagração, de fidelidade. Um dia eles vão ter que levar uma tapa na cara e descobrir que isso é verdade. Agora você que é o pai, que é a mãe, é o primeiro que tem que ensinar, que é para eles não sofrerem muito. Entendeu? Para não ficar revoltado com a vida. Você está entendendo, queridos? É muito sério isso. Por isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz lá, olha só esse versículo. A Bíblia diz aqui em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina, tá? Dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A Bíblia é a palavra de Deus ou não é? A Bíblia está dizendo que menino que não tem disciplina vai envergonhar, mas vai mesmo.
Eu já vi papai e mamãe envergonhados por causa de coisas. Eu sei que tem meninos e tem meninas diferentes, tem uns que são mais agitados do que outros. Mas, olha o que diz aqui em Provérbios 13, 24. O que retém a vara, eu acho interessante esse versículo. Ou seja, quem não bate, quem não faz nada, o que retém a vara aborrece a seu filho. Mas como assim que aborrece? Oxe, o menino não vai levar pisa, não é bom para ele não. Aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo disciplina. Por quê? Porque bebezinho vai virar rapazinho e depois hominho. Entendeu? E no final ele vai passar mais tempo como rapazinho e hominho do que como bebezinho. Passa ligeiro. E você, deixa eu dizer uma coisa, o pai e a mãe é responsável, sim, pelo que os filhos se tornam. Porque os filhos têm a sua parcela de culpa, sim, quando decidem. Mas se um pai ou uma mãe não dá uma estrutura, não dá uma disciplina, não dá ensino, será que não tem culpa? Claro que tem. Claro que tem. Por que você acha que as meninas estão fiel ali? Por causa de quê? Porque deu sorte? Crente não tem sorte, não. Crente tem a bênção. Não é sorte não, querida, é oração, é ensino. São essas coisas. E outra coisa, não adianta de nada, daqui a pouco eu vou falar sobre outra coisa, tá? Mas daqui a pouco. E a última aqui, com relação a esse princípio do clima emocional do lar, é mantendo um ambiente de carinho. Sabe, isso parece ser um detalhe, mas não é não, querido, que eu já vi tantas famílias de crente, de pastor, de gente de Deus, perdendo os filhos, e não é nem porque não orou, nem porque não trouxe para a escola dominical e para a igreja. Sabe por que perde? Porque não tem amor naquela família. Um pai que não tem coragem de dar um beijo num filho, uma mãe que vive entregada da filha, você entendeu? A pessoa não tem amor em casa, vai encontrar amor fora. Tem muitos filhos que pegam e se casam para fugir de casa, mas nem porque vive quebra-pau e cachaça, é porque não tem ambiente de amor. Querido, é muito fácil ter um ambiente de amor na sua casa, é só ter beijos e abraços. Eu duvido, acaba com qualquer perturbação. Se você dá um beijo no seu filho, meu amigo, o que ele achava ruim de você já vai diminuir, porque você está se submetendo e dizendo, eu te amo. Dizer eu te amo não é pecado não, querido. Qual é o pecado de um pai dizer para o filho, o homem mesmo, meu filho, eu te amo, e dar um beijo na cabeça dele? Ou na filha, a mãe do mesmo jeito. A gente sempre é mais fácil a mulher fazer isso, né? É por isso que tem muitos filhos que dá a vida pela mãe, mas não dá pelo pai, porque o pai não tinha coragem de dar um beijo. Você entendeu a força do beijo e do abraço, qual é? A gente encontra assim, ó, de amor de mãe e amor de pai é o quê? Pai criou como um bicho, foi? Pai criou os filhos como um bode, como um bezerro na estrela. Ai, estou dando a comida, vai lá, corre. É assim que se trata filho? Não, eu trabalho todo dia ralando, deveria respeitar. Querido, você tem que dar amor. Porque seus filhos não vão lembrar das horas de trabalho que você teve, não. Viu? Eles vão lembrar dos beijos que você deu para ele. Eles vão lembrar dos momentos que você gastou a hora e tempo com eles. Isso eles vão lembrar. Não vão lembrar. Mas deveria respeitar, passei 20 anos trabalhando na firma. Eles não vão nem ligar para isso. Porque não era eles que estavam lá ralando, não era você. Mas no dia que você beija e abraça eles, eles começam a olhar você de outra forma, com mais carinho. E aí vão lembrar do serviço que você teve com eles mesmo. Você entendeu? Muita gente, às vezes a gente pergunta, pai, pastor fulano de tal... E fulana, e mulher que é pastora, e os filhos fazendo isso e aquilo outro. Você pode ir atrás para ver que era mulher, pai e mãe, que tinha uma agenda, que pregava num canto, pregava à noite, ia para toda igreja, fazia cruzada não sei de quê, fazia de tudo. Quando chegava em casa, botava para orar, fazia tudo, mas não tinha um abraço e um beijo. Porque se tiver beijo e abraço, um filho e uma filha vai pensar 10 vezes antes de trazer tristeza para o papai e para a mamãe. Porque até mesmo se eles pensarem em desviar, eles vão parar assim, não vou fazer isso não, vou acabar com a vida do meu velho, vou acabar com a vida da minha mãe. Mas por que ele não pensa? Porque não falta amor dentro de casa. Eu não estou com raiva de ninguém aqui não, amém, irmão?
Eu não estou com raiva porque eu não estou sofrendo, eu estou com misericórdia da vida de todo mundo. E eu quero que isso fique tão impregnado em você que você também fale para outras pessoas isso. Porque ninguém fala da necessidade de criar um ambiente emocional, saudável dentro de casa. Todo mundo fala de orar, de respeitar tudo, mas ninguém fala disso que é tão importante. Um ambiente de carinho, de amor, de beijo. Querido, todo dia eu beijo e abraço as minhas filhas. Você pode até pensar, porque é menina. Se fosse menino, também fazia do mesmo jeito. Todo dia. Às vezes saiu beijo e abraço, a benção, pai, eu te abençoo, e começa a declarar um monte de palavras. Aí vai, aí quando encontra de novo, mais beijo, mais abraço, depois sai, quando volta de novo, mais beijo, mais abraço. Às vezes elas vêm para cá aqui na frente, quando eu chego aqui na igreja, mais beijo, mais abraço, como a gente tivesse passado 2 dias longe. Não acho que está errado coisa nenhuma. Se você achar que é melequeira, que é besteira demais, você não entendeu ainda como funciona o amor. Amém, queridos? É muito importante você fazer isso com seus filhos. Amém? E filhos, faça isso com seu pai também, sua mãe. Que eles também precisam ser amados. Amém? Tudo isso aqui é só o primeiro princípio. Será que vai dar tempo da gente ver o segundo? Amém. Isso é só o primeiro, o quê? Criar um clima emocional saudável. Mas tem o outro, diga, tem outro. Segundo princípio, veja que é tudo base da família, tá? Segundo princípio, o princípio da manutenção do clima espiritual no lar. Não é a mesma coisa, não. Uma coisa está ligada com a outra, mas não é a mesma coisa. Como é que a gente cria um clima espiritual no lar? O primeiro ponto desse princípio é o temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é preciso o pai e a mãe trazer um ambiente de temor a Deus. Entendeu? Como é que é isso na prática? Por exemplo, você não fala tudo que você... Vai falar coisa que não deve para criar um clima de falta de reverência com Deus. Ah, não, mas o ambiente de casa é leve. Sim, o ambiente da minha casa é leve, mas em nenhum momento a gente desrespeita a Deus. Contando coisa que não devia, você está entendendo? Não considerando que Deus está ouvindo tudo. Para nós, Deus não é só Senhor, Deus é o nosso Pai, então faz parte da família. Você tem que tratar Deus como participante da sua família, não como o Senhor, Deus Todo-Poderoso está ali. Porque o temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é ter respeito para com a presença dEle. Então a primeira coisa para criar um ambiente espiritual saudável é ter temor ao Senhor dentro de casa. Amém? Então evita-se muitas coisas, inclusive muitos pecados a respeito disso. Segundo ponto, espiritual, que é muito importante, é que o homem tem, homens, quem é homem aqui? Mesmo quem é solteiro, aí, todo mundo, todo homem. O homem tem que assumir de uma vez por todas o seu papel de sacerdote do lar. Na prática, o que significa isso? O que não presta do cão só entrou porque você é o responsável. Também a bênção que se manifestou porque você é o responsável. Se um problema tiver aqui na igreja, pode ter sido você ou quem foi. Quem é o responsável? Euzinho aqui. Sabia? Se isso aqui tacar fogo e pegar algum problema com responsabilidade, quem é o responsável? A falta de extintor, por exemplo, taca fogo, aí, olha aí, um absurdo, lá vem a justiça, vai para cima de quem? Deus, que eu sou o pastor, sou eu que assino. Essa igreja aqui não está no nome do Ministério Verbo da Vida, não está no nome meu, sou eu que respondo por tudo. Você sabia disso? Então eu, como responsável, eu sou responsável não só pela sua vida, também sou responsável pela o alimento que você dá para a sua família, sou responsável pela segurança desse lugar, sou responsável pelo que se prega, sou responsável por tudo. E assim é você, meu irmão, na sua casa. Não pagou a água? Não tem essa conversa não, a culpa é sua. Os filhos estão andando com um buraco no sapato, a culpa é sua. Você entendeu? É ou não é? Não é de mamãe, nem papai, nem filhinho que está gastando de mal o sapato, não. É você que tem que prover, porque o homem é o provedor do lar. E ele é que é um responsável, mas também ele é um responsável espiritual. Se está tendo muita gente doente na sua casa, você como homem tem autoridade para botar essa enfermidade para fora. É você que é o responsável para botar essa enfermidade para fora.
Porque Deus já te deu essa autoridade, não só porque você é filho de Deus, e a Bíblia diz que os que creem porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, mas acima de tudo você tem uma posição de autoridade, porque o homem é o cabeça do lar, e a unção e o óleo do Espírito Santo desce primeiro sobre ele, mas também o juízo cai primeiro sobre ele. É por isso que morre mais homem do que mulher. Você nunca perguntou por causa disso, não? Pode fazer a pesquisa na internet. Quem morre mais, homem ou mulher? Você vai ver que é homem. Sabe por que morre mais homem do que mulher? Sabe por que tem mais mulher viúva do que homem viúvo? Porque toda consequência da família vai cair primeiro sobre o cabeça. Está vendo como é sério família? Às vezes o homem é o melhor que tem dentro de casa. A mulher não presta, filho não presta, todo mundo é ruim. Mas morre primeiro. Porque às vezes não é porque você é bonzinho ou porque é malzinho, não é porque você deveria ter assumido a sua posição de líder. O homem não foi ele que comeu a maçã primeiro, não. A maçã, misericórdia. Você está vendo o que é a má informação que faz? Na hora que aperta, sai. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Maçã, pelo amor. Não foi o homem, não. Quem foi o quê? A mulher. Não foi? Quem foi enganado pela eu ia dizer cobra. Pelo diabo. Quem foi enganado pelo diabo? Foi quem? A mulher. Mas quando Deus vai dar o juízo, ele diz o que para o homem? Porque ouviste a tua mulher, maldito é tu e maldita é a terra. Com o suor do teu rosto tu vai trabalhar. E essa terra maldita vai ter cardos e abrolhos, e você vai sofrer por causa disso, porque você deu ouvido ao que sua mulher disse. Ou seja, no final das contas, a cobrança veio primeiro sobre ele. E às vezes diz assim, oh meu Deus, fulano era tão bonzinho, morreu, a mulher ficou viúva. E às vezes é por causa disso que ele tem que assumir a posição de sacerdote. Você está entendendo? Porque o diabo vai ser diabo para todo mundo. Mas a gente, nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus, tem uma aliança com Ele, há uma proteção. A Bíblia diz lá em Jó que havia uma sebe de segurança ao redor de Jó, ou seja, uma cerca de segurança. Anjos de Deus estavam protegendo Jó. E assim da mesma forma é você, diga eu sou protegido. Mas a sua família, o responsável dessa proteção é o marido. Teve vez, não foi amor, que as meninas estavam com a febre. E lá a gente orava daquela. Peraí, aí eu tomei pé. Eu sou um sacerdote. Essa porcaria dessa enfermidade não vai ficar em cima das meninas, não. Pode sair daqui, porque pode ter o nome que for, a enfermidade ou o demônio. Todos eles têm que obedecer à autoridade de um filho de Deus. E se é o chefe da família, ele tem que sair igual um cachorro com o rabo entre as pernas, assim. Porque não é só para sair, não, é para sair com o rabo entre as pernas. Você entendeu? Você tem que se levantar desse jeito. Você vai deixar um demônio perturbar e matar a sua família? Eu te digo uma coisa, se você estivesse com seus filhinhos em casa e um cara bêbado do lado de fora dizer, baê, que eu vou matar todo mundo, você ia fazer o quê? Porque eu não sei você, porque ainda que eu me arrebentasse, mas eu não ia deixar esse cara entrar, não. Não se escandalize com isso comigo, não, porque eu vou dizer algo que é a minha índole e porque a minha responsabilidade, a minha família é a minha igreja. Chamaria a polícia, chamaria tudo, oraria, faria tudo, mas é claro que Deus ia livrar para não ter que chegar no ponto desse. Mas se não tivesse acontecido nada e o cabo entrasse, eu ia matar ele. Porque eu não ia deixar ele matar a minha família, não. Mato mesmo, né? Depois de dizer, que papel é esse? Está lá preso, que vergonha. Meu amigo, você não sabe o que é ser o cabeça de uma família, não. Você é arriscado, quem ama, é arriscado até perder a salvação por amor. Claro que eu não ia perder, Deus ia ter misericórdia de mim. Mas talvez eu fosse preso ou morresse se eu fizesse uma coisa dessa, e a morte seria porque eu cometi o pecado de matar uma outra vida. Mas uma coisa é certa, eu não ia deixar que entrasse para fazer um negócio desse com a minha família, não. Agora, os demônios entram, faz a festa na tua casa e tu não faz nada. Que amor é esse, rapaz? Que tu deixa os demônios entrar na tua casa? Porque se eu fosse você, eu estou falando para os homens, eu ia cascavear a minha vida toda para ver onde é que eu estou errando.
Você está entendendo? Não vou permitir que o mal alcance as minhas filhas, nem a minha esposa. Ainda que eu morra, mas eu vou morrer crendo, vou morrer declarando e dizendo a verdade. Você está entendendo? Porque você, querido, meu querido que é esposo, que é pai, você é o responsável por as vidas que tem na sua casa, meu irmão. Quantas forem as vidas que tem dentro da sua casa, você é o responsável por cada um. Foi isso que eu caí em pé no dia que essas meninas nasceram. No dia que as meninas nasceram, eu olhei para elas assim, foi um choque, sabe? Eu olhei assim, meu Deus, essas vidas agora, a partir de agora, até eu morrer, a minha responsabilidade como pai é sobre essas vidas. Eu não sei como é que o homem não vê um negócio desse, você é o responsável. Você está entendendo? Você é o responsável por aquela vida. Ah, mas quando tiver grande, toma pé da sua própria vida. Sim, mas você ainda é o responsável por orar, por dar conselhos e acompanhar. Fui duro, não estou bravo com ninguém não, tá, meu irmão? Estou bravo com o diabo que engana as pessoas. Terceiro ponto espiritual é aquilo que nós citamos também no outro, no emotivo. As mulheres devem respeitar os maridos. Porque se a mulher não respeitar o marido, vou falar bem rápido aqui, porque eu já falei no outro ponto. Abre-se uma brecha muito grande, porque se o marido é o sacerdote do lar e a mulher desrespeita ele, a própria situação emotiva dele pode fazer com que ele caia na fé. Você está entendendo? Então é perigoso. Espiritualmente, essa questão de respeito e de amor também influencia. E agora eu vou falar algo que às vezes é bastante incômodo. Eu sei que falta 10 para 8, mas querido, quem fica aqui? Eu posso ficar até o final, meio que passa 10 minutos. Posso? Porque a gente está indo numa pegada boa aqui e eu quero falar de algo que é extremamente importante. Sabe o que é? O outro ponto aqui do cuidado espiritual é os pais, preste atenção, os pais devem ser o exemplo para os seus filhos. O Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não está falando aqui adolescente, está dizendo velho, não se desviará dele. Agora, era bem, ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. Isso é muito importante porque mostra que você está junto com a criança e o filho e a filha no caminho que você está caminhando. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você é exemplo para ele e para ela. E aí eu vou ter que citar os maus exemplos que existem nas famílias por aí. Primeiro, discussão entre pai e mãe. Que exemplo você vai estar passando para o seu filho que é de Deus se vocês vivem brigando dentro de casa? Eu e Fabiano tivemos discussões, mas não tantas quanto poderiam por causa do nosso amor e temor a um ao outro e temor ao Senhor. E algumas vezes que nós tivemos discussões, nós ficamos longe das meninas. Então poucas vezes elas viram a gente brigando. Você está entendendo? Por causa disso, porque eu não queria. Queridos, muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas, não foi muitas, mas algumas pessoas me decepcionaram dentro de ambiente de igreja. Mas durante a criação das minhas filhas, eu nunca, nem eu nem Fabiana, passamos qualquer relatório de qualquer pessoa. Elas vieram saber de alguns casos, já agora adulta. Porque até os 18 anos não sabia de nada, de quem foi que fez o mal. Mas tem papai e mamãe que se sentam na mesa e começam a falar dos outros. Fulano fez isso, fulano fez isso. E os filhos estão ouvindo. E eu já vi casos de pessoas que perderam e os filhos se desviaram e nunca mais voltaram para a igreja, porque no ambiente da casa, no almoço, no jantar, no churrasco, você estava falando mal das pessoas que fizeram mal contra você. E se for liderança da igreja, pior ainda. É mesmo que dizer show para os filhos, nunca mais eles vão para a igreja. Já houve casos de filhos que nunca mais voltaram, porque pai e mãe estão discutindo, ou porque pai e mãe estão falando mal de alguém que magoaram eles. Então é uma outra coisa que está ligado a isso, que é um mau exemplo, é fofoca. Querido, fofoca sempre vai dar ruim.
Diga comigo, fofoca, maledicência, sempre vai dar ruim. Pessoas ouvem a palavra maledicência e estão falando que é murmurar. Não, maledicência está dizendo, é uma mal fala. Maledicência não fala só de falar de coisa ruim, não. Maledicência fala principalmente de fofoca. A fofoca vai trazer, eu vou dizer para você quais os malefícios da fofoca. Primeira dela, doença. Muitos crentes morrem cedo por causa da fofoca, não para a língua. Segundo, perde a família, porque os filhos vão ouvir aquelas fofocas e vão ou se tornar fofoqueiro também, ou vão ficar tudo magoado com as pessoas que você está falando mal. E muitos filhos não vêm mais para a igreja por causa de fofoca, sabia? Então a pessoa perde a família, a pessoa perde a saúde por causa da língua que não para, rapaz. Pare essa língua em nome de Jesus. É perigoso, é muito perigoso. E dentro de casa, isso é um mau testemunho terrível para os seus filhos. Não faça isso, amém? Não faça isso. Um outro mau testemunho que é muito comum dentro de crentes, dentro de família, com os filhos. Sabe qual é? Não cumprir a palavra. Sabe, é uma coisa que a gente aprendeu nesse ministério. O pastor Buddy, ele era irritado com isso. Porque ele, como um americano do sul e crente, ele ficava irritado com essas coisas que o brasileiro tem de marcar um negócio e não cumprir. E ele passou isso para a gente lá em Campina Grande. Então, se você combinou um negócio, faça. Pensa num negócio difícil, é a gente lidar com esse povo que presta serviço aqui em Maringá, né? Você chega e diz, amanhã, como eletricista, amanhã, tal. Amanhã já não é mais amanhã, é depois de amanhã. É porque eu estou ocupado aqui. Meu amigo, você deveria saber que você ia pegar um segundo serviço e era para dizer para a gente, porque a gente para tudo para poder abrir a igreja, ficar em casa, fazer alguma coisa, e o cara acha que a gente está sem fazer nada, tem que ficar parado, esperando o bendito lá, que faz 3 horas que é para ter saído, mas não terminou o serviço. Então, as pessoas são desorganizadas, e essa desorganização faz com que elas não cumpram a palavra. Querido, um prestador de serviço que não cumpre a palavra comigo, eu já arrisco para ir para outro. Tem muito prestador de serviço que faz isso, querido, mas nós como crentes temos que dar exemplo. Mas eu não tenho culpa se o serviço demorou. Tem, porque quando o serviço começa a demorar, já é para... teve alguns que fizeram isso, graças a Deus. Se o senhor quiser arrumar outro, pode arrumar, porque vai demorar aqui. Isso é sinceridade. Mas não fica empurrando com barriga, amanhã, depois da manhã. E aí a pessoa vai perdendo tempo. E isso é falta de palavra, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz o seguinte, querido, olha só. Mateus 5, 33 a 37. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande Deus. E por que ele falou isso? Porque eram os negócios que eram feitos com juramento. Aí ele diz, não, nem jureis pela cabeça, porque não podes contar um cabelo branco ou preto. Aí o que é que ele diz no 37? Seja, porém, a vossa palavra, sim. Sim, sim. E o não, não. Porque o que passa disso é do diabo. Ou seja, eu não preciso jurar por nada, nem assinar promissória, porque se eu digo a palavra, vai cumprir. Porque se passar disso é do diabo. Eu sou filho de Deus, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Jesus está dizendo que mesmo que um crente diga que vai vir amanhã e não vem, ele está agindo segundo a obra da carne e segundo os demônios, porque a gente tem que ter uma palavra só, e dentro de casa só o que eu vejo é gente dando mau testemunho para os filhos, não cumprindo uma palavra, não cumpre as promessas que faz para o filho, não cumpre as promessas que faz para os outros, não cumpre nada, e você acha que o filho vai absorver o que disso aí? Ah, papai e mamãe, é 2 palavras. Uma hora ele diz uma coisa, quando o pai disser não vai para tal lugar, não vai. Mas o que é que acontece muitas vezes? O pai diz não vai, a mãe chega e diz, não, deixa o bichinho ir na frente dos meninos. Ou o contrário, a mãe chega e diz, não vai não.
Aí o menino corre logo para papai. Papai, eu quero. O que é que você quer, meu filho? Eu quero tal coisa. Tá, vá, meu menino. Vá. E desfazendo o que a mãe fez. Isso é de um malefício tão grande que você nem imagina. O quanto isso destrói o caráter dos filhos. Porque quando um filho, presta atenção, por isso que eu estou pedindo que você fique até o final, porque olha só. Quando um filho olha para um pai e para uma mãe, o que é que ele vê? Ele vê Deus, porque eles não sabem, eles não têm esse conceito abstrato de Deus. Ele, quando olha para papai e para a mamãe, vê a comida que vem, o presente que dá, o carinho que dá, ou seja, a figura de Deus. E se o pai e a mãe não cumprem a palavra, por isso que tem gente que tem dificuldade de ver o cumprimento da promessa de Deus, querido. Porque quando eu era pequeno, papai e mamãe prometiam 300 coisas, não só a eles, como aos outros, e nunca cumpria. Isso destrói a psique. Por isso que é melhor dizer, não vai mesmo. Porque aí ele tem a noção o que agora? Que existe juízo. Ele agora começa a perceber, o não é o não, o sim é o sim. Quando ele crescer, ele vai ser alguém que cumpre a promessa, a palavra. Você entendeu? E aí vem uma coisa, rapaz, meu Deus do céu, como tem gente fazendo isso aqui, misericórdia. Quero finalizar com essas duas coisas aqui, né? Deixa eu falar algo sério com você. Em nome de Jesus, eu presto contas a Deus, tá? Eu estou dizendo aqui debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pare de beber cerveja ou vinho na sua casa. Eu estou avisando. Pare. Em nome de Jesus. Porque quando você vai lá na sua casa e bebe um vinho ou bebe uma cerveja, sabe o que você está fazendo? Você está dando autorização para os seus filhos se tornar bêbado. Você não tem moral nenhuma de cobrar dele porque ele está saindo pelas festas para beber, viu? Não tem. Não tem moral nenhuma, nem adianta pedir. Vamos orar pelo quê, meu amigo? Você desde pequeno, quando chegava na churrasca, ia tomar uma cerveja, ia tomar uma bebida, seus filhos vendo aquilo, por que você está reclamando? Porque ele vai para a bebida, para a festa, para a balada. Pare com essa história de beber cerveja e vinho em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você, é muito sério, senão você vai perder seus filhos. Ah, não, mas, pronto, vamos mexer, né? Vamos mexer agora, vamos. Ah, não, mas na Bíblia não diz que é pecado beber. Claro, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pegar, olha só, na minha casa, pegar um copo de vinho e tomar, eu estou pecando? Estou não. Por que eu não estou? Porque ninguém está me vendo. Deus está vendo, mas Ele sabe que está muito bom. Vamos piorando. Aí chega uma pessoa, pastor, eu quero conversar com você que aconteceu tal coisa. Aí lá vem eu com um bafo de bebida. Aí se tornou pecado. Entendeu? Ah, mas pastor, quando a gente bebe lá em casa, num dia que a gente não tem culto, vamos mexer mesmo para a gente ver onde é que eu quero a besteira, porque você não vai ter desculpa nenhuma. Não, é num dia de sábado assim, aí a gente não tem culto de noite, né? Não vou sair para canto nenhum. Aí eu estou lá, depois do trabalho, pastor, aí eu pego uma latinha de Skol, aí eu abro ela, está um calor daquele de arrebentar. Pastor, mas não tem pecado nisso não, eu tomo. Aí eu te pergunto, teus filhos viram você abrindo, ou viram? Viram? Se viu, você já está pecando, meu irmão. Porque você é responsável pelos seus filhos. Entendeu? E eu duvido um pai e uma mãe que consiga beber um vinho ou uma cerveja sem nem trazer bafo nem nada, e nem filho nenhum, nem neto perceber isso. Você precisa entender que o nosso pecado numa área dessa não é porque eu estou tomando uma cerveja, é como o cigarro do mesmo jeito. O nosso pecado é a influência maligna que a gente faz nas outras pessoas. E entenda de uma vez por todas que fazer o mal para o outro é tão pecado como se prostituir, rapaz.
Não existe pecadinho nem pecadão, não. A diferença é a consequência. Só que uma bebida pode trazer uma consequência desastrosa para a sua família. Porque quando seu filho estiver bebendo, você não vai poder dizer, pare de beber, rapaz. Como é que você fala um negócio desse? O senhor bebia aqui, no churrasco? Não, mas eu sempre me controlei. Que a gente vai saber quando é que se controla? O senhor pode controlar se eu estou bêbado ou se eu não estou? Eu sei quando eu estou bêbado, quando estou pronto. E tu vai ter que aguentar agora chegar o teu filho bêbado todo sábado, porque tu não tivesse a moral, porque passou os sábados e os domingos dos final de semana bebendo cervejinha. Você entendeu? Por isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus, pare! Você lembra que Paulo disse? Ele diz, olha, o meu direito, eu não posso. Se o meu irmão se escandaliza com o que eu posso, então eu não vou comer. Se eu me sento numa mesa que o cara disse, comer carne de porco é pecado, vai lá, um adventista do sétimo dia. Aí eu me sento com ele, ele me chama para comer. Aí lá vou eu trazer uma bistecazinha, como é o nome daquele negócio que quebra os dentes? Como é que é? Torresmo. Quebra os dentes mesmo aquele troço. Já quebrei umas restaurações. Aí você leva um torresmo daquele para a casa do adventista do sétimo dia. É pecado, meu irmão, é pecado. É a mesma coisa, como é que você vai beber? Eu estou falando aqui debaixo da inspiração do Espírito Santo. Pare de beber, senão você vai perder seus filhos e suas filhas. Não beba cerveja, nem vinho, nem nada. E eu não estou falando de usos costumes, não. Eu estou dando um conselho para um pai e para uma mãe. E para um futuro pai e futuro mãe também, se for solteiro. E se você bebia, peça perdão a Deus e peça perdão aos seus filhos. Eu errei, eu estava errado. Eu quero dizer, sabe por quê? Porque o papai e a mamãe, porque os filhinhos depois não vai poder dizer, você bebia. Mas você se lembra que eu pedi perdão? Eu estava errado. Não, mas eu sou bebê, eu bebi porque eu estava errado. E do mesmo jeito que eu estava errado, eu estou dizendo que você está errado agora. Aí vai ter moral. Agora, se você não para, não vai ter moral nenhuma. Isso é um mau testemunho que está sendo dado. Querido, eu fiquei sabendo de coisas que eu estou assim horrorizado. Como se fosse besteira pegar e abrir uma escola na frente dos meninos. Rapaz, não faça isso não. É perigoso. Sabe que eu vi mais essa desgraceira para bandido do Mato Grosso do Sul para aqui? É o Paraná. No Rio Grande do Sul tem igrejas que na hora do culto dos jovens, ele faz uma balada e o povo ainda bebe cerveja. Você tem ideia? Aí um pastor amigo meu chegou e disse que era amigo desse pastor lá em Pelotas. Aí o pastor de Pelotas chegou e disse assim, mas rapaz, eu queria saber qual é o segredo de vocês, que a igreja de vocês cresce, os jovens de vocês são afogueados. Eu disse, meu amigo, você faz uma balada e todo mundo bebe cerveja de lado da igreja, rapaz. Aí diz, não, mas é porque a nossa cultura alemã. Pois então, as vossas tradições é quem corrompe os vossos costumes. Essa mania é daqui, do Mato Grosso do Sul para cá, essa mania de estar bebendo cerveja como se fosse besteira. Isso é do diabo, querido. Vai perder a família se continuar assim. Você está falando, você recebeu, não fique com raiva de mim não, que eu estou querendo ajudar a sua vida. Minhas filhas não estão bebendo, minhas filhas não estão querendo balada, nunca quiseram nada disso. Sabe por quê? Por causa disso, irmão, nós estamos seguindo a Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção. Ele é o nosso Deus e vai nos proteger. E é esse mesmo Deus que você tem. Ele vai te proteger, vai te guardar, mas seja fiel até a morte. Seja fiel e Deus vai te proteger e te guardar. Eu mexi hoje em alguns detalhes para você ver que as coisas não são tão assim. Eu não sei por que a coisa... Você tem que ser fiel em tudo. E eu não vejo nenhuma dificuldade. A minha família, a gente não vive opressa. A família do pastor Sérgio, coitado, vive carregando um peso. O coitado nem pode tomar uma cervejinha no final de semana. Eu não faço nenhuma, não tenho nenhuma vontade de tomar essa porcaria aí. Não preciso de cerveja para ser feliz. Eu só preciso do Espírito Santo. Da palavra de Deus. Meu amigo, você não sabe a alegria que me dá quando eu abro a Bíblia, que eu estou lendo e começo, rapaz, olha a revelação disso aqui, para mim vale mais do que 300 escolas abertas, meu, no dia de calor. Não vale nada isso aí. Amém? Ficaram com raiva de mim não, né? Porque nós falamos aqui de princípios, diga princípios.
Princípios fundamentais para a família. Quem quer ter uma família abençoada? Sabe, eu declaro sobre a sua vida, que é a bênção final dessa palavra. Em nome de Jesus, seus filhos fiéis a Deus, seus pais fiéis a Deus, sua esposa, seu esposo, fiel a Deus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, Flailton, tudo aquilo que o diabo fez, agora o Senhor vai trazer, com a sua fidelidade a Ele, Ele vai fazer manifestar tudo que você perdeu, tudo. Não é só questão de gente, de pessoa, de família, não. É também os resultados de uma família abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de vocês, a bênção do Senhor. Sejam fiéis a esses preceitos, a esses princípios. E Deus vai mudar a situação na sua vida. Ele vai mudar tudo que era de ruim, que o diabo tentou, vai desfazer em nome de Jesus, pela fidelidade a esses princípios, em nome de Jesus. Quem recebeu diz amém. Amém, amém, querido.